A revolução da tecnologia está alcançando níveis nunca antes vistos, e as máquinas estão cada vez mais inteligentes e conectadas com as pessoas. Mas será mesmo possível saberem o que pensamos e qual as nossas intenções? Implantes cerebrais são pequenos dispositivos eletrônicos inseridos cirurgicamente na superfície do crânio. Sua função é estimular, influenciar, registrar ou modular atividades neurais. Esses implantes têm potencial terapêutico em distúrbios neurológicos, diminuindo tremores e convulsões. Podem restaurar a audição, melhorar os movimentos e, em alguns casos, danos à visão. Atualmente, esses implantes já estão sendo usados no tratamento de condições neurológicas, como doenças de Parkinson, tremor essencial e distonia. Essa tecnologia permite a diminuição da rigidez e lentidão, e alguns outros sintomas que atrapalham o dia a dia de quem tem esses problemas. Também contribuem em pesquisas neurocientíficas e ainda podem ser sincronizadas com computadores por meio de uma interface cérebro-máquina. Interfaces cérebro-máquina são dispositivos eletrônicos como um eletrodo, por exemplo, que permite uma comunicação direta entre o cérebro e um computador. O objetivo principal dessa interface é permitir que os sinais neurais gerados pelo cérebro sejam interpretados e utilizados para controlar dispositivos externos ou até mesmo enviar informações de volta ao cérebro. Essa tecnologia foi desenvolvida inicialmente para ajudar pessoas paralisadas por lesões na coluna ou condições severas como a síndrome do encarceramento, uma condição em que o paciente está totalmente consciente, mas não consegue mover nenhuma parte do corpo, exceto os olhos, para se comunicar. Nesse caso, os implantes são projetados para criar uma comunicação com o paciente por meio de uma interface computacional, registrando sinais elétricos de neurônios no córtex motor e, em seguida, enviando os sinais para uma tela, onde são interpretados e exibidos como texto. Desta forma, podemos entender o desejo da pessoa. Outro implante muito usado é o coclear, uma prótese eletrônica que serve para ajudar pacientes a voltarem a ouvir. É necessário submeter o paciente a uma cirurgia, já que o implante é colocado dentro do ouvido interno. Casos de pessoas que voltaram a caminhar depois de sérias lesões causadas por acidentes usando implantes neurais também são bem conhecidas, e a pesquisa nesta área continua sendo melhorada. Mas até onde essas maravilhas podem nos levar? Recentemente, os chips cerebrais desenvolvidos pela Neuralink, uma startup fundada em 2016 por Elon Musk, chamaram a atenção do mundo ao iniciar a busca por voluntários humanos para testes dos novos implantes neurais. O recrutamento foi voltado para pessoas com paralisia decorrente de lesão da medula espinhal cervical ou esclerose lateral amiotrófica. A tecnologia Neuralink pertence à próxima geração de dispositivos de gravação. Possuem múltiplos eletrodos, maior precisão, são mais seguros, duram mais e são mais compatíveis com o corpo. O implante Neuralink é mais fino, menor e menos invasivo do que o dispositivo Utah Ray, amplamente utilizado nas interfaces cérebro-computador existentes
e que está disponível desde 2005. O dispositivo da Neuralink é implantado por um robô especial que insere rapidamente fios de polímero em uma área do cérebro ligada ao controle dos movimentos voluntários, cada um contendo dezenas de eletrodos. No total, o dispositivo possui 3.072 eletrodos, superando os 100 eletrodos do conjunto que é usado atualmente. A Neuralink informou que seu foco inicial é fazer com que o paciente movimente o controle de um cursor de computador ou teclado virtual apenas com o pensamento. Além disso, Elon Musk defende que o implante também pretende facilitar o tratamento de condições como obesidade, autismo, depressão e esquizofrenia. A proposta da Neuralink consiste em fazer a leitura da intenção e movimentar um objeto, ao qual entendemos que deve haver um pensamento intencional. Musk expressou também ambições de usar o Neuralink para alcançar a telepatia humana, que, segundo ele, ajudaria a humanidade a ter vantagem em uma suposta guerra contra a inteligência artificial. Mas seria mesmo possível a leitura de pensamentos ou a telepatia por meio de dispositivos neurais? Normalmente, o córtex motor não está envolvido no pensamento. Porém, é o local no cérebro onde as instruções de movimento são concentradas e depois enviadas ao corpo em forma de comando e sincronizam os movimentos dos músculos da língua, mandíbula e respiração, dando origem à fala. O que os eletrodos que estão na cabeça realmente registram é a atividade neural no plano motor, ou seja, o local onde se concentra a intenção de movimento. Portanto, as interfaces cérebro-máquina não registram realmente seus pensamentos, pois não sabemos precisamente onde ou como os pensamentos são armazenados no cérebro. O que é registrado é a intenção do cérebro de mover um dedo, uma perna ou abrir a boca para falar. Pesquisadores já demonstraram que podem ler a intenção do córtex motor em desenhar uma letra, usando a ajuda de um computador. Isso permitiu que participantes paralisados digitassem 10 palavras por minuto, o que foi um grande avanço. Mas Musk é ambicioso e defende que no futuro os chips da Neuralink serão capazes de tratar problemas como cegueira, paralisia e depressão, e ainda afirma que as pessoas serão capazes de se comunicar apenas por pensamento e poderão salvar e reproduzir suas lembranças. Esse tipo de procedimento é muito sensível e nem todos estão aptos a receber esses dispositivos. Mesmo que o procedimento invasivo necessário para conectar um implante ao cérebro corra bem, o potencial de infecção ou rejeição imunológica do dispositivo permanece por muito tempo após o implante. Mesmo se for necessária a retirada destes dispositivos, ainda é um procedimento com muitos riscos, pois a matéria orgânica vai envolver o dispositivo de tal forma que pode ser um desafio a retirada. Atualmente, esses procedimentos levantam questões éticas que precisarão ser consideradas por pesquisadores, empresas, agências financiadoras, reguladores e pelos próprios usuários. A tecnologia está dando origem a um novo campo de investigação moral, a neuroética. Neuroética é um ramo da bioética que investiga as implicações das neurotecnologias, quer dizer, das tecnologias desenvolvidas relativas ao cérebro, com o comportamento humano, os princípios morais, vamos dizer, e éticos que regulam o comportamento da sociedade. Que coloca em xeque algumas questões como: quais as consequências das violações de privacidade quando os dados transferidos entre a mente e o computador
são perdidos ou desviados? Os pensamentos ou desejos das pessoas estão seguros? Como podemos garantir que a falta de acesso de todos a essa tecnologia não aumente a desigualdade social? O que pode acontecer quando há a possibilidade de que informações possam ser inseridas diretamente no cérebro? O surgimento de novas tecnologias e aperfeiçoamento nessa área pode não apenas melhorar o que já fazemos, como ampliar opções para outras doenças e até mesmo a utilização do pensamento para interações cérebro-máquina que não sejam estritamente relacionados à medicina. Mas precisamos nos precaver se alguma coisa der errada, pois se uma máquina pode saber o que pensamos, como vamos lidar com a proteção de nossos mais íntimos sentimentos?